Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Talvez eu ainda seja homem velho, que acumula tantas coisas. Talvez a sujeira tenha me coberto, escondido do teu olhar. Faz outra vez, como na primeira vez. O que era novo, velho se tornará. Cante comigo, faz outra vez. Faz outra vez. O que era velho, novo se tornará. Cante nessa noite e fica à vontade. Fica à vontade para me derramar, até transbordar, e até transbordar. Pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Fica à vontade, pode me derramar, até transbordar, até transbordar. Pois tenho sede, Senhor, pega a sua adoração nessa noite, declare talvez eu ainda seja homem velho, que acumula tantas coisas, e talvez a poeira tenha me coberto, escondido no teu olhar. Mas outra vez, como foi da primeira vez, o que era velho, novo se tornará. Faz outra vez, como foi da primeira vez, o que era velho, novo se tornará. Cante, fica à vontade. Fica à vontade para me derramar, até transbordar, Senhor. Pois tenho sede, quero experimentar o seu vinho novo, o seu vinho novo. Fica à vontade para me derramar, e até transbordar, e
Depois que eu provei do seu novo vinho, eu nunca mais. Prove desse vinho nessa noite. Prove dessa presença nessa noite. Prove da presença dele nessa noite. Cheios da presença dele. Cheios da presença dele. Cheios da presença dele nessa noite. Sejam cheios dele. O teu novo vinho, eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. O teu novo vinho, fica à vontade para me derramar, até transbordar, e até transbordar. Pois tenho sede, quero experimentar. A igreja. Fica à vontade. Cante isso para ele nessa noite. Pois tenho sede. Quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Segundo a tradição, não tem como pastor Gutenberg Oração para os nossos visitantes. Oh! Quem mandou vocês aplaudir, irmão? Como que é a saudação, irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Faz passar vergonha não, irmão. Que isso. Tá bom? O pastor Gutenberg vai trazer a palavra. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para colocar nos nossos corações. Agora aplauda Jesus, recebendo o nosso pastor. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amém? Vocês estão bem? Enquanto eu vou falando aqui, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Muito feliz novamente com essa oportunidade. Oh Espírito Santo de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Hoje nós vamos falar de um fogo que ele é contínuo na nossa vida. Ele é um fogo que ele não pode faltar no altar de Deus. Se é altar de Deus, não pode faltar esse fogo. Não é o fogo estranho, não. É o fogo da presença de Deus. Então vamos ler? A palavra do Senhor diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui.
e disse: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tendo visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém, irmãos? Até aqui. Gostaria só de fazer uma oração, para que em nome de Jesus Deus fale contigo, e que essa palavra é só mais para completar algo, que durante esses dias a igreja se levantou. A igreja se levantou para falar de chamado. E essa palavra aqui só é mais um complemento. Algo que na semana Deus falou ao meu coração grandiosamente. E eu gostaria de dividi-la com você, mas tem que ser do Senhor, tem que ser exclusiva, do alto. Pai querido, quero aqui, Senhor, te engrandecer. Quero aqui, Pai, te louvar por essa palavra, por esse povo que está aqui ouvindo. E quero pedir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela venha produzir o efeito necessário no meio do teu povo. Que em nome de Jesus, Pai, essa palavra ela possa ser compreensível. Essa palavra possa penetrar no coração de cada irmão, de cada irmã, e em nome de Jesus produzir o efeito para o qual ela está sendo enviada. E em nome de Jesus, Senhor, tira aqui todo o ego, tira aqui todo o meu eu, e que seja somente o Senhor falando com o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, essa palavra aqui ela é muito rica. Ao lê-la, eu observei vários detalhes de um Deus que ama o seu povo. E que Deus não tem prazer nenhum no nosso sofrimento. Mas nós estamos no mundão. E se nós estamos aqui no mundão, a Bíblia é bem concisa quando diz: no mundo tereis aflições. Mas do texto que nós vamos ler aqui nessa noite, o Senhor está falando de um povo que estava numa terra estranha e um povo que estava sofrendo muito, demais. A palavra do Senhor vai dizer aqui que Moisés é o escolhido da parte de Deus para libertar esse povo. Moisés, desde criança, foi o escolhido de Deus, resposta de oração para aquele povo. Bom, deixa eu começar pela história de Moisés. E Moisés, o significado do nome dele é tirado das águas, porque assim foi a sua história. Moisés, um dia, ele foi colocado dentro de uma arca no rio, e tudo intencional, irmãos, porque na verdade, quando eu olho aquilo, eu falo, não, é um grande projeto, para a filha de Faraó poder pegar aquela arca ali, é porque no mínimo já sabia a hora que a filha do Faraó ia estar à beira do rio. Eu sei de uma coisa, irmãos, projeto nenhum de Deus fica no esquecimento ou é falho, porque Deus tinha um projeto já muito grande para salvar todo aquele povo, mas o projeto de Deus para salvar o povo era apenas um menininho. E eu quero começar a falar para você uma coisa muito importante. Na época que a criança foi colocada lá no rio, tinha sido feito um decreto. E o decreto era o seguinte: toda criança nascido homem seria jogada no rio para morrer. Por quê? Tudo isso tem um porquê.
Irmãos, o povo de Deus, lá no Egito, entrou lá convidado. Vocês lembram da história de Jacó? De José? Vocês lembram? Ele entrou lá convidado. E depois que, quer dizer, José foi levado como escravo. Mas estando lá, depois de suprir toda a necessidade do Egito, o pai, junto com os irmãos, é convidado para vir para o Egito também. E assim, todos vieram para o Egito, para morar lá no Egito. Pois é, irmãos, a palavra do Senhor lá no próprio livro de Êxodo, no início, vai falar o seguinte, que se levantou um rei lá que não conhecia José. Na verdade, não é que não conhecia José, ignorou a história de José. E aquele povo que estava lá convidado, agora começou a ser um problema para aquele povo, os egípcios. Por quê? A Bíblia, depois você pode ler, a Bíblia vai dizer que aquele povo crescia. O povo crescia lá no Egito. O povo estava prosperando lá no Egito. E sabe qual foi a preocupação de Faraó? Foi o seguinte: esse povo vai crescer muito, muito. E vai acontecer que vai se levantar alguma guerra contra nós, e esse povo vai se voltar contra nós. E eles nos conhecem todo o nosso território. Aí começa um plano para oprimir o povo em Israel, ou no Egito. Sabe o que eu quero dizer aqui para você? O Egito, ele representa esse mundão aqui hoje. Irmão, basta você fazer alguma coisa que brilhe, basta você fazer alguma coisa que chame a atenção, que logo já vai ter oposição. Gratuitamente vai ter oposição. Você acha que a igreja restaurada por Cristo não tem oposição? A gente sabe que tem o inimigo declarado, esse é o inferno. O inferno nós sabemos que é o inimigo declarado da igreja restaurados por Cristo. Ou para falar a verdade, da igreja de Cristo. O inimigo é declarado. Mas basta você crescer alguma coisinha nessa vida, já vai ter oposição. Já vai ter alguém que vai querer, até mesmo se um pastor chegar aqui com um carro novo, não sei não, hein? Vai ter os de plantão, irmão. Vai ter aqueles de oposição para ser o canal da discórdia. Pastor, carro novo. Você era dizimista, parou de ser dizimista, pastor. Oposição. Mas o que eu vejo aqui nessa história é que o povo egípcio daquela época temeu o pequeno povo de Israel que estava lá, que estava crescendo em número, inteligência. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que um plano foi feito para acabar com o crescimento do povo de Deus. Mas a Bíblia relata que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles avançavam. Não é que eu estou dizendo para você, não, pode sofrer, sofra à vontade aí, porque você vai ser abençoado. Sofra. Que tiver que passar, passe. Mas Jesus vai passar com você. Jesus está com você. E aqui nesse mundo não é à toa, irmão. Parece que todo mundo pode prosperar, mas quando um filho de Deus começa a ser iluminado, irmãos, é uma treva muito grande, é um inferno muito grande contra ele. Mas eu quero nessa noite falar para você: siga aqui, se te apertarem mais, cresça mais, avance mais. Querem te parar? Não se irmãos, eu sou prova de eu já me entristeci muito. Porque quando eu pensei, eu estou fazendo um bem, eu estou fazendo algo legal para a igreja, eu fui apertado, irmão. Eu falei, irmãos abençoados. Mas é verdade, irmão, não pense, irmão, que todo projeto que você tiver na sua vida, não pense que é para todos, que você tem que contar, não. Porque você espera da outra pessoa o quê? Não, ele vai falar, glória a Deus, que bênção, estou feliz por você, vai avançar, vai dar certo, vai fluir. E você acaba ficando triste quando a pessoa, você fala do fundo do coração o seu projeto, e as pessoas, né, tem que ver, né, se vai dar certo, né? Você tem que ser treinado, irmãos. Você tem que ser treinado.
a ouvir menos e olhar mais. Olhar onde você quer chegar. Olhar o que você precisa para chegar no local. Porque se você ficar ouvindo demais, ô irmão, sabe o que vai acontecer? Aparece sempre uns irmãos, estou contigo, vou orar por você, vai ser bênção. Mas um que falar, não sei se vai dar certo não, hein? Não sei se é isso que Deus tem para você não. Pronto, já te entristeceu, e aí você não parou. Pessoas que não avançam porque ouvem demais. Já pensou se o pastor Gilberto fosse ouvir todo mundo? E todo mundo falando assim, pastor, a igreja restaurada por Cristo tem que ser assim, 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 assim. Aí o pastor vai no outro, não, pastor, eu acho que a igreja tem que ser assim, 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 assim. Vai no outro, não, pastor, muda tudo isso aí. A igreja tem que ser assim, 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 assim. Sabe o que a igreja tem que ser? Aquilo que o pastor falou lá no treinamento de obreiros. Aquilo que Deus colocou no coração dele. Aquilo que Deus falou é por aqui. Pode fazer vários testes, mas aonde você perceber, eu estou te abençoando. Então, irmãos, olha só. Eu vejo aqui que o Egito já estava incomodado com a presença dos hebreus lá. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legalzinho com todo mundo e não gostam de mim. Sabe, irmão, às vezes a gente pode pensar, acho que é porque eu sou crente. Mas não, irmão, às vezes precisa colocar alguma coisa para a gente sair da zona de conforto. Precisa acontecer alguma coisa, pastores, para você sair da zona de conforto. E Israel poderia pensar assim, não, eu estou aqui, o Egito está sendo abençoado. Não, agora aqui são irmãos, vão ser irmãos eternos. Que nada. Irmãos, vou falar para você. Hoje até falar de Deus e dependendo do lugar, você é mal visto. Você é mal visto, irmão, se você falar de Deus. Não, aqui não se fala de crença. Mas não fala que toda religião leva para Deus? Por que será que quando você abre a boca, você incomoda? Sabe o que é a palavra do Senhor aqui? Eu quero começar a falar. É que se você está incomodando, é que se você está sendo perseguido, se você está sendo rejeitado, eu quero dizer para você o que Jesus falou. Ei, eles não estão te rejeitando. Primeiro eles rejeitaram a mim. Continue, avance. Ouça menos. Aliás, o que você precisa ouvir são palavras que saem do altar de Deus. Ouça menos aqueles que não acrescentam nada para você. Ouça mais. Se envolva mais com aqueles que querem o seu bem, querem que você cresça na presença de Deus. Bom, irmãos, então vamos lá, vamos avançar aqui. Então o povo hebreu lá estava incomodando, então vamos acabar com esse povo. Para que ele não cresça, vamos começar matando os meninos, os pequenininhos. Vamos liquidando. Só a mulher agora nasce da parte deles, mas menino nenhum. Sabe, eu vi ali que, olha a primeira vitória. Um decreto foi feito para que todas aquelas crianças fossem mortas, sendo homens. Mas eu vejo que, por mais que o homem faça seus decretos, quando Deus tem um plano, Ele cuida do plano, e Ele leva o plano até o fim. Por isso que fala, Deus é um Deus fiel. Muitas das vezes nós voltamos, muitas das vezes nós regredimos, muitas das vezes nós falhamos, mas o Senhor, Ele é fiel, Ele vai até o fim.
E aquele menino, irmãos, olha só, eu fiquei olhando a história, eu fiquei, não, que história é essa? A filha de Faraó vê a criança, pega a criança, e logo o que ela pensa? Precisamos de uma mulher que esteja amamentando para amamentar esse menino, enquanto o desmama, para depois morar comigo lá no palácio. Quem foi a mulher que amamentou? A própria mãe. Acharam a própria mãe da criança, claro que nada é visível, expresso, para alimentar. Então quer dizer, a criança estava sempre perto, sempre cuidado. E aí, irmãos, a gente vê que Moisés começa a crescer no palácio. Ele começa a ter uma educação egípcia. Mas, irmãos, lá em Hebreus, eu já vou falar, mas em Hebreus tem um versículo lá que diz que Moisés rejeitou ser chamado filho, neto de Faraó, né? Ele rejeitou isso para a vida dele. Ele rejeitou qualquer vínculo com os egípcios, porque a vida dele foi um chamado, e tinha um chamado. O chamado era libertar o povo, mas ele não sabia nada disso, irmão. Ele não sabia de nada. Até o dia que, numa discussão lá, Moisés acaba matando um egípcio. Aí precisa fugir. Fugiu. E por alguns longos anos ele ficou no silêncio, calado. E agora eu começo a pregar. É quando aparece uma sarça no meio do deserto. Eu digo, isso sou eu falando, que aquela sarça foi a bússola para Moisés. Moisés já tinha convicção, eu sou do povo de Deus, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei qual a missão que Deus pode ter na minha vida. Mas aquela sarça serviu como bússola, porque na hora que ela aparece para Moisés, Moisés olha e temeu no seu coração, mas ao mesmo tempo que temia aquele feito, ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés. E ele entendeu que aquela voz era de Deus. E aí, a partir daquele momento, irmãos, começa um relacionamento direto com Deus vivo. Mas ali naquele relacionamento, naquela fala, Deus falou algo para Moisés que talvez, se fosse para mim e para você, você ia falar: continuo na dúvida, como é que eu começo isso? Como é que eu vou começar o meu ministério? Temos aqui obreiros que estão se levantando, Deus está levantando, que Deus vai abençoar. Deus vai abençoar muito o ministério de vocês. Mas vai chegar o primeiro dia, Israel, que você vai falar assim: a partir de hoje, eu sou pastor. Que aí quando Israel falar: eu sou pastor, mas quem é esse menino que hoje fala que é pastor? Quem é esse menino que fala que hoje ele é o pastor? Respeite, porque agora é o pastor Israel. Respeite, porque agora é o pastor Renato. Moisés falou isso para Deus: Deus, quem sou eu para chegar diante de Faraó e falar no seu nome e falar por esse povo? E Deus falou: eu sou contigo, Moisés. Eu sou contigo. Quando chegar lá, você vão me... Mas se perguntar quem foi você, fala: eu sou. Tá bom. Parece que só em saber que eu sou um enviado de Deus vai resolver o problema. Não, temos outro problema. A liderança de Moisés. Como que os próprios hebreus iam confiar que Moisés era o líder? Porque Moisés precisava agora. Espera aí, eu estou querendo tirar o povo, mas agora o povo tem que querer sair. Sabe o que acontece? Muitas das vezes as coisas estão tão cômodas para mim e para você, que a gente fala: não, deixa eu aqui mesmo. Pastor falando em abrir igreja, deixa eu quietinho aqui. Está tão bom, os louvores aqui são tão bons, não quero sair daqui não. Mas, irmãos, aconteceu. Foi um tempo. Não dava para o povo continuar lá.
E precisou acontecer tudo isso. Mas Moisés precisava autenticidade na sua liderança. Como que eu vou convencer esse povo a me seguir? Como que esse povo vai ser convencido de que eu sou da parte de Deus e se me obedecerem, se me seguirem, vai acontecer? Pois é, irmãos, o povo lá não tinha muito o que fazer, não. Se apareceu lá, alguém falou, mas eu conheço esse menino aí, ele é nosso. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu acredito aqui que é importante hoje, se você está no meio de um deserto, Deus não te deixou lá sozinho. Sabe o que eu aprendo lá em Êxodo, capítulo de número 5? Deus pede para que Faraó libere o povo, para o povo fazer uma festa. Mas fazer uma festa onde? Lá no Egito? Não, no deserto. Agora você está falando, ai que eu estou na prova, ai que dificuldade, ai que não sei o que, ai que não sei o que, está doendo aqui, está doendo ali. E Deus diz para você, faz festa. Institui festa no meio do povo. Sabe por quê? Porque eu estou no meio do povo. Eu estou com o povo. Você está no deserto, você não está sozinho. Deus está com você. Sabe? Agora eu vou falar algumas coisas aqui interessantes sobre esse deserto. Deus então fala com Moisés ali na sarça. Uma coisa me chama muita atenção. Quando ele fala assim: ei, tire as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é lugar. Alguns religiosos que olham para santidade onde não tem. Deixa eu mostrar para você santidade onde não tem. Está aqui o Jaciano, ele é santo. Está aqui um violão. Irmão, é violão, né? Violão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse violão aqui está a semana toda aqui dentro da igreja. Segunda ele está aqui. Terça ele está aqui. Quarta ele está aqui. Hoje domingo ele está aqui. Espera aí. E aqui está o Jaciano. O Jaciano tem compromisso com a obra de Deus. Mas tem uns dias que ele está aqui, porque ele precisa cuidar da casa dele. Mas o Jaciano está aqui. Como é que pode ele ser santo e esse aqui não ser santo? A gente precisa tirar da nossa mente a religiosidade. Ali é santo, aqui é consagrado. Claro que eu não vou pegar esse violão e vou ali no pagodão, pedir, ô pastor, me empresta um violão lá, tem um pagodão ali, eu preciso. Claro que não. É um utensílio da casa de Deus. Mas o que eu quero dizer para você, a santidade está em mim, está em você. Alguns olham o templo, alguns olham o templo, alguns olham o templo. Nossa, que top! É para o nosso conforto. Mas sabe o que Jesus olha? Para mim e para você. Aqui está dizendo o seguinte: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar é santo. Sabe o que significa de fato? Aquelas sandálias pisaram no Egito. O Egito não é o lugar de Deus. Com aquelas sandálias ali, obviamente, Moisés não entraria na nova terra prometida. Sabe por quê? Aquelas sandálias iam remeter ao passado no Egito. Ei, tire as sandálias dos pés, porque o lugar aqui é santo. Essas sandálias aí lembram passado, de onde você foi. Agora, para você entender, pastor, não estou entendendo nada. Deixa eu falar algo sobre Lucas capítulo de número 15. Quando o pai tem alegria em ver seu filho voltando para casa. E quando o filho está chegando, que o filho vem arrependido de tudo que ele fez errado. E ele chega lá para o pai. E o pai alegre manda que os servos, olha, pegue uma roupa nova para ele. Pegue um anel novo para ele. E traga uma sandália para ele.
Eu não sei se você entendeu, mas aqui eu vejo um pai que fala: eu vou colocar uma sandália nova nos teus pés, porque você estava no mundão, você se desgarrou no mundão, mas você voltou para casa. Você voltou para casa e eu tenho tudo novo para você. Eu tenho tudo novo. Então eu olho no Velho Testamento que Deus muda a história, irmãos. Não é à toa que mudou o nome de Jacó para Israel. Deus muda. Se nós andamos com Ele, Ele muda de verdade a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é o seu problema, mas eu digo para você que no meio do teu deserto, Deus fala hoje contigo. Eu estou contigo, meu irmão, eu estou com você. E eu vejo aqui pela palavra do Senhor que Deus falou o seguinte: porque conhecia as suas dores. Você acha que você é um ser... não, tem tanta pessoa para Deus se cuidar nessa vida, nesse mundo. Será que Deus me conhece? Será que eu sou visto, conhecido por Deus? Eu quero dizer para você que você foi sonhado, irmão. Você foi sonhada por Deus. Eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus. E eu não sei qual a missão que Deus colocou para você. Eu só sei que aquele Moisés ali, ele ficou escondido por um tempo. Talvez você já está escondido por um tempo até mais. Mas eu quero te dizer que na hora certa vai acontecer. Na hora certa, tudo. Eu não acredito em conspiração. Eu acredito no que a palavra do Senhor diz, que todas as coisas cooperam para o bem. Então uma hora, alguém vai se incomodar com você, para que você se mova, para que você saia e faça algo por você. Eu fico pensando, meu Deus, o que está faltando para a minha vida? Às vezes eu fico em crise, né? Lá em casa, eu fico em crise. Meu Deus, está faltando alguma coisa para mim. E eu fico ansioso. Meu Deus, o que é? Aí, ao ler essa palavra, o nome de Moisés, que significa tirado das águas, eu descobri o significado do meu nome. E os irmãos podem até achar engraçado, mas olha só, minha mãe, quando escolheu esse nome Gutenberg, eu fiquei pensando, mas de onde ela tirou esse nome? Hoje eu sei que é um nome alemão, papapá, né? Tudo lá, que foi inventor da máquina de imprensa, tá. Não, mas eu não me conformo com isso. Isso deve ter alguma coisa a mais. Fui estudar, fui me aprofundar. Aí eu aprendi que esse nome é a junção de dois nomes. Gut, do saxão, que significa Deus. E Berg, que significa montanha. Aí eu, nossa, legal, que bonito. Deus a montanha. Não, mas na verdade não é isso. É o contrário. É montanha de Deus. Aí eu fiquei pensando, espera aí. Minha mãe não escolheu esse nome por acaso. Se é montanha de Deus, o que acontece numa montanha de Deus? Lugar onde Deus fala. Aí eu falei, meu Deus, o meu nome que eu pensava que foi um nome qualquer, aí ó, sem significado nenhum, ele tem um significado. Significa lugar onde Deus fala. Aí quando eu li aquilo, eu falei, oh meu Deus, fala Senhor, fala pela minha vida, eu quero ser esse monte mesmo. Fala Senhor. Talvez você não precise saber o significado do seu nome. O que você precisa entender é que Deus quer falar por meio de você. Você não sabe como, você não sabe a hora, você não sabe o porquê, mas na hora certa, Deus vai usar a sua vida. Moisés teve todos os sintomas que eu e você pode ter. Moisés teve crise. Como é que vão acreditar em mim? Mas eu não sei falar, eu não tenho eloquência. Pois é, Deus escolhe os improváveis para fazer aquilo que é impossível. A saída, ó, o povo então entrou convidado no Egito, permaneceu escravo. Mas na hora que saiu,
Irmão, na hora que saiu com a provisão de Deus, saiu com Deus do lado deles. A Bíblia relata que os 40 anos no deserto foram 40 anos de provisão de Deus. Tá quente, Deus mandava lá uma sombrinha. Tá frio, Deus mandava uma coluna de fogo. Ah, hoje eu não quero comer raízes não, Deus mandava cordonizes. O povo foi vivendo. A roupa ia sendo extensão, não envelhecia. No deserto estavam tendo provisão. Mas nós fazemos parte de uma geração que, se eu oro hoje e amanhã não acontece, eu já estou de mal com Deus. Se eu orei agora, eu usei toda a minha fé, pensando que amanhã de manhã vai acontecer, aí não acontece. Qual que é a minha resposta natural? Não vou mais para a igreja não vou mais não. Eu oro, e Deus não faz. Fazemos de Deus o nosso empregado. Na hora que me convém, eu me ajoelho e falo: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou precisando daquilo. Na hora que convém, eu chamo Deus para perto de mim. Só que naquele caso foi diferente. Deus marcou a hora certinha de se encontrar com Moisés, de falar: Moisés, é a partir de hoje. O que você está fazendo, Moisés? Qual a sua ocupação hoje? Aí Moisés fala: pois é, né? Eu não tenho muito o que fazer, Deus. Eu estou cuidando aqui dos animais aqui do meu sogro. Sou empregado, olha, casei com a filha e ainda sou empregado do meu sogro. O que você está fazendo, Moisés? Estou cuidando aqui dos bichinhos. Moisés, cuida do que eu amo. Eu estou te levantando para você cuidar do meu povo. Eu estou te levantando para você libertar os meus filhos que estão clamando. Olha só, o chamado de Moisés tem a ver com alguém que estava clamando, alguém que estava pedindo, alguém que estava lá: me liberta, me tira daqui. E Deus: tá bom. Nasceu uma criança. A criança cresceu entre vocês. E é essa criança que vai tirar vocês daqui. Ela vai guiar vocês. Ela vai tirar vocês daqui. Irmãos, esse chamado teve a ver com a oração que aquele povo fazia, de libertar. Essa semana eu falei uma coisa tão forte lá na escola, que olharam para mim assim. Eu falei o seguinte: as coisas estão bem, graças a Deus. Eu falei: mas ano que vem eu quero sair daqui. Todo mundo olhou: o que, Gutenberg? Eu quero sair. Não, aliás, eu quero ir para de manhã. De manhã não tem vaga. Aí eu falei: eu sei de uma coisa, eu vou sair. Por quê? Porque eu preciso pastorear. Aí na hora que eu falei isso, um olhou para mim, outro olhou para mim, começou a olhar: mas como assim? Eu não aguento mais. Eu preciso pastorear. Só que tem o seguinte: Deus precisa agir. Deus vai agir. Não vou perder nada, vou continuar dando minha aula. Aliás, se tem uma coisa aqui nessa igreja que a gente pode louvar a Deus, que evita, que cala a boca do leão. Você já observou que todos os pastores aqui trabalham no secular? Então, aquele que fala assim: vive do meu dízimo, vive... não é não. Pastor Gilberto trabalha, pastor Edilson trabalha, Erisvaldo trabalha, pastor Alex está afastado, né, pastor? Trabalha também, voltou ativa. Todos trabalham. Mas se pudesse, irmão, nós estávamos a serviço da igreja. Sabe por quê? Algumas pessoas, pastor, que pensam que pastor é pago para chorar. Recebe da igreja, mas o que pastor faz? Chora. Tem que chorar pelo povo. E não é isso, irmão. Eu quero dizer para você que nessa noite, nós temos um chamado, nós temos uma vocação, mas chega um dia que dá vontade de largar tudo e falar: Senhor, estou na sua dependência.
estou dependente do Senhor, mas eu não quero ver nenhuma alma se perder. Foi assim com Moisés. Quando o faraó começou a liberar o povo, ele falou: não, mas as crianças ficam, os animais também vão ficar. E tem uma coisa que eu amo, esse ministério de criança. Moisés falou: nenhuma unha ficará para trás. Aí os doentes, deixa aqui, estou morrendo mesmo. Nenhuma unha ficará para trás. Mas para que nenhuma unha fique para trás, é necessário que eu, você, nós aceitemos o chamado de Deus e falamos: Senhor, usa-me, usa-me. Para ir para Miami, todo mundo quer ir. Quem não quer ir? Para ir para a África, poucos querem ir. Não, mas Deus quer salvar aqui, é pertinho de você mesmo. Deus quer mostrar que Deus quer salvar alguém ali na rua de trás. Deus quer salvar alguém ali na rua de cima. E quem é? Se ninguém está indo, o que nós precisamos fazer? Eis-me aqui, Senhor. É um semeando. Irmão, você não sabe a unção que é. Eu já até coloquei no meu coração, pastor. Em julho, que eu tiver de férias, eu quero um semeando. Eu quero, não é lá em Ferraz, não, senão os irmãos não, né? Não, mas aqui, em algum lugar. Vamos lá, só dizer aonde. Eu estou indo para celebrar o semeando, para pregar, para falar, para ministrar a palavra de Deus. Mas é preciso acontecer algo. É preciso que a gente saia da zona de conforto. É preciso que a gente creia no Senhor. É necessário que nós entendamos a voz de Deus. Esses dias lá na escola também, eu estou conversando bastante com o professor. E uma professora falou: eu tive um sonho. Eita Deus. O sonho era assim, 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 assim. Eu tenho um chamado, era um sonho. Deixa eu falar para você uma real que talvez alguns não falaria para você. O sonho é o estágio mais mínimo para Deus falar contigo. Sabe por quê? Você passou o dia todo cuidando das suas coisas. Você passou o dia inteiro lavando louça, levando criança para a escola, fazendo comida. Qual foi a hora que Deus teve para falar contigo? No sonho. Foi a única hora que você parou. Foi a única hora que você... Deus falou comigo no sonho. Mesmo porque ninguém vai ficar o dia inteiro sonhando. Deus está a todo momento como uma sarça para falar comigo e contigo. Só que às vezes eu não tenho tempo para Deus. Às vezes eu não consigo ouvir Deus. E muitas das vezes eu me sinto que eu estou sozinho. Sabe, irmão? Essa palavra, ela me ensina uma coisa importante. No Velho Testamento, o relacionamento com Deus é diferente do relacionamento de hoje. No Velho Testamento, o povo sabia que tinha um Deus todo-poderoso, ora misericordioso, bondoso, porque Davi falava que ele era misericordioso, ora um Deus de justiça, Deus de paz, Deus que operava nas guerras. O povo era visível, olhava e via um Deus que respondia. Tinha um sacerdote que falava com Deus. Moisés não tinha essa habilidade, mas Deus vai falar com Moisés. O Velho Testamento, aquele povo olhava um Deus distante, um Deus que para você poder chegar até Ele, precisava de um sacerdote, precisava de um sacrifício. Era muito ruim para poder chegar até Deus. Sabe o que aconteceu? Hoje, essa sarça que queimou para Moisés, assim, ó, na frente dele, hoje ela queima de outro jeito. Pergunta para mim como?
queime em você. Porque você não vai ver, por exemplo, aquela árvore ali na frente com uma sarça queimando e pegando fogo e Deus falar com você ali. Não, hoje mudou. Naquele tempo, aquela sarça não podia estar dentro de Moisés, porque havia uma promessa, e a promessa não tinha se cumprido. Então Deus se revelou para Moisés de um jeito que Moisés tivesse atenção no que Deus pretendia falar. Hoje, para Deus falar conosco, é simplesmente você fechar os seus olhos para o mundo e começar a olhar para dentro e falar: Jesus, eu sei que você está aí, eu sei que o Senhor está aí, pode falar que eu estou ouvindo. Sabe por quê? Porque depois que o Espírito Santo de Deus está agora com o ser humano, e eu sei que é por meio de Jesus Cristo que cumpriu o Velho Testamento, agora eu tenho relação com Ele. A diferença é que aquele povo chamava Deus somente de Deus, e nós, Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Ah, papai. Hoje nós podemos chegar e falar: esse Deus que para muitos legalistas precisa fazer um monte de coisa, esse Deus basta eu fechar os meus olhos e falar: Senhor, estou aqui. Fala, Senhor. Fala porque eu estou ouvindo. Quantas vezes no meu quarto eu não falei assim: Senhor, senta aqui no meu lado, senta aqui. E Deus falou: eu estou em você, eu estou dentro de você. Nós somos chamados de templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, Deus está em nós, dentro de nós, como uma chama. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, e ele tem que aqui dentro. Ora eu entendo que ele é rio, ora eu entendo que ele está num vento tranquilo, mas eu entendo que também, principalmente quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, qual é o símbolo? Fogo. O que eu quero aqui nessa noite falar para você? Que esse Deus que falou com Moisés naquele dia, por aquela sarça, hoje Ele quer que você seja a sarça. Hoje Ele quer mover em você. Hoje Ele quer que você saia desse nível, porque aqui nós temos pessoas de diversos níveis. Tem pessoa que está começando hoje, tem pessoa que está no leitinho, aprendendo, como nós também temos no nosso meio pessoas que já querem sair. Mas tem uma coisa, que tanto no novo quanto no velho, é a presença de Deus. E se você der valor à presença de Deus, Deus vai falar contigo também. Você vai ter convicção do seu chamado. Você não vai ficar perdido coisa em cima nenhuma. E você vai entender uma coisa. Uma vez um pastor nosso aqui falou o seguinte: um dia, não sei se é palavra dele ou se foi ele que replicou, mas quando eu vi, eu falei: é isso mesmo. Ele falou o seguinte: um dia sem pregar a palavra de Deus é um dia perdido. É verdade. A minha vida, a sua vida, não tem valor nenhum para o mundo. Se você falar assim: quem sou eu para ir lá falar com o prefeito da cidade? Quem sou eu para ir lá falar com o governador de São Paulo? Quem sou eu para falar com o presidente do Brasil? Quem sou eu? Nós vamos nos olhar e nós vamos ver que nós somos, bem abaixo da média. Mas sabe como Deus olha para mim e para você? Ei, eu preciso salvar um povo, e é você que vai lá diante de Faraó. É você que vai lá diante de Faraó. É você. E quando chegar lá e perguntar quem foi que te enviou, diga:
o grande eu sou. Você é meu agente. Você é o meu escolhido. E onde você estiver, você é meu. Você é minha. E quando você abrir a sua boca, vai acontecer. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: os sinais seguirão os que... Você precisa crer no seu chamado. Eu creio no meu chamado. Eu só acho que eu estou um pouquinho de férias, mas eu creio no meu chamado. Irmãos, eu estou terminando, mas deixa eu contar uma historinha que não é minha, é da minha esposa. Mas olha só o que aconteceu por esses dias. Está acontecendo, aliás. Na igreja que nós pastoreávamos lá no Manel Feio, tinha muita gente querida, muita gente de Deus, que a gente tinha um encargo muito grande por eles. Aconteceu que hoje não estamos mais juntos, mas olha o que Deus faz. Uma das jovens que nós batizamos lá no Manel Feio, ela contraiu uma doença chamada tuberculose, novinha, 14 anos. E aí, essa menina foi para o Santa Marcelina aqui de Itaquá. Quando ficamos sabendo, começamos a orar por ela, falar com ela, declarar na vida dela a cura, a libertação. Tá. Sabe o que aconteceu? Transferiram essa garota justamente para o hospital que a pastora Aline trabalha, para ser tratada por quem? Quem que está lá cuidando da respiração dela? A própria pastora dela. E olha só como que funcionou o negócio. Ela está lá no coma, no leito. De repente, quem entra no leito? A pastora. O que ela fala para ela? Pastora, toda a equipe dela, se não sabia, ficou sabendo naquele momento. Ela é pastora. Lá, e agora, irmão, está um relacionamento tão bom que os próprios funcionários, amigos da pastora Aline, trata a criança lá, adolescente, como se fosse a nossa filha. A todo momento tem alguém lá. E a todo momento ela está dando testemunho do período que nós andamos juntos. E sabe o que ela falou? Assim que eu sair, vou para a casa de Deus. E nós vamos trazê-la aqui para celebrar com ela a alegria. Mas ela foi canal de Deus para lembrar: você é pastor aonde você estiver. E pode ficar tranquilo, irmãos. Se você quiser se esconder, não, eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja. Você é crente? Não, eu vou na igreja. Não tem ninguém assim não, né? Não, acho que não. Vai chegar uma hora. Não tem um louvor que diz assim: toda vez que a minha fé é provada, vão querer provar a sua fé. Vão querer provar se você serve mesmo esse Deus. Vão esperar de você uma palavra que o mundo não pode dar. Mas se você tiver convicção, não fuja de Deus, irmão. Não fuja de Deus. E aí, para terminar, eu quero dizer para você aqui nessa noite: a sarça queima. Gostaria de chamar o pastor. Ainda hoje, essa sarça está à minha e à sua disposição. Chamar os levitas. Ela está à minha e à sua disposição. Para queimar. Para queimar, irmão. Sabe o que faz a carne? Você sabe que a carne simboliza o pecado. Sim ou não, irmãos? Você sabe o que queima a carne? Fogo. 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 Fogo de Deus. Fogo de Deus. O fogo de Deus queima a carne, o pecado.
A presença de Deus na sua vida vai fazer você olhar mais para Deus e menos para a sua carne, e menos para você mesmo. Então hoje, eu estou aqui com essa missão hoje, da parte de Deus, para te dizer, essa sarça, ela não se apagou. A sarça que está relatada na Bíblia foi específica para Moisés, para a história de Israel. Mas há um fogo, irmão. Mas há uma sarça. Gostaria de chamar para ficar de pé. Mas há uma sarça aqui no meio da igreja. Há uma sarça. E ela não é uma planta, porque você não é uma planta. A sarça que está aqui no meio da igreja hoje, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: sou eu. Olha de novo para a pessoa e fala assim: é você também. A sarça que Deus quer usar é você, sou eu, é hoje e é agora. E é para libertar quem? É para libertar Israel do Egito? Não, é para libertar a minha rua, é para libertar a minha família, é para libertar a minha escola, é para libertar aquela pessoa que anda comigo. Eu sou a sarça aqui nessa noite. E essa sarça tem que queimar da presença de Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo. O Espírito Santo aqui me lembra que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, tem uma geração lá embaixo. Tem uma geração lá embaixo que vai querer um dia, ou não, vai entender o que é sarça a partir do momento que eles verem nós queimando. Tem crianças lá embaixo sendo ministrada pela palavra de Deus, que vai querer ser sarça se ele vê eu e você sendo sarça. Se eu e você formos brasa viva de Deus. Sabe, em algumas igrejas, para tirar a criança do culto, para não atrapalhar o culto, chega lá e dá desenho para a criança. Deixa eu falar algo pedagógico, espiritualmente falando. Eu não quero que meu filho conheça Deus por um desenho. Pastor Edilson, eu quero que meu filho conheça Deus vendo o pai adorar a Deus, vendo a mãe adorar a Deus, ver a casa cheia da presença de Deus. Seja brasa, seja brasa, seja brasa, seja brasa, recebe. Seja brasa de Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, tua presença me com medo de não viver, mas tua glória me atrair. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo, que não se consumiu, o meu coração queimou até que descobriu que o dia não tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu.
o meu coração queimou até que descobri que um dia na tua glória, um dia na tua glória Está aqui no meio dos filhos. Oh, Espírito Santo, é hoje. eu poderia estar em qualquer outro lugar, Hoje, Espírito mas Santo, tu agora me atraiu. sejamos brasa permanecida. Essa me com medo de Espírito Santo, pois tu agora me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração pegou até que descobriu que um dia a nossa glória vai nascer. É que a sarça pegou fogo, não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração pegou até que descobriu que um dia a nossa glória, um dia a nossa glória vai nascer. oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, o Senhor está dizendo aqui nessa noite, há pessoas aqui no nosso meio que já não estava mais aguentando. Senhor, será que sou eu que sou santo? Será que sou eu que tenho revelação? Será que sou eu? Deus, aqui nessa noite, oh, Rebecata Rabaxerei, Arabasubicata Rabará, Rebecata Rabaxerei, Arabasubicata Rabará. Hoje o Espírito Santo vem avivar esse crente, vem avivar essa crente que já estava duvidando do poder de Deus, duvidando da glória de Deus. Aquele mesmo Deus que falou com Moisés naquele dia, Ele fala comigo e com você aqui nessa noite. Aquele mesmo Deus, Ele fala: tire essas sandálias que de repente é passado, e coloca a que eu tenho para você, e coloca as sandálias da salvação em você. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração pegou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração pegou até que descobriu que um dia quanto agora, que um dia quanto agora vale mais. Para terminar, vou entregar. Deixa eu falar algo aqui.
Eu vou chamar aquela pessoa que entrou triste, abatida, desanimada, pensando que estava esquecido, pensando que estava no deserto e abandonado. Eu vou chamar para frente, para essa pessoa vir, para receber presença, glória, alegria. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não precisa, porque o que crê vai receber do lugar onde estiver. Vai receber. O Espírito Santo falou assim: não precisa trazer para frente. Se eles crerem, eles vão receber de onde eles estiver. Só precisa uma coisa: eles quiserem ser sarça ardente para essa geração. Oh, Espírito Santo! Oh, Espírito Santo! Aleluia! Receba aí no teu espírito a alegria do Senhor, a paz, a resposta de Deus. Receba aí a provisão de Deus, a provisão do Senhor. Receba aí. Vou falar que nem os pentecostais. Receba aí o cumprimento do varão. O homem das mãos furadas está passando aqui na igreja dele. Na igreja que foi comprada com o sangue dele. O cordeiro está passando no nosso meio. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Atraídos pela tua presença, eu me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, eu me cansarei da tua presença. Presença,
não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que no dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que no dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que no dia quanto agora, que o dia quanto agora vale mais que mil. Trouxe aqui. Foi Ele que te trouxe aqui nessa noite para falar para você. A sarça que queimou no deserto agora queima dentro do teu coração. O pavio que fumega jamais se apagará. O fogo do Espírito Santo está sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Para nós encerrarmos, levante as suas mãos no terceiro andar, para nós acabarmos essa reunião e você não conseguir dormir. E você, olha, irmão, a irmã Terezinha sendo cheia do Espírito Santo aqui, para você não dormir, você não vai conseguir dormir, não vai. Levante as suas mãos no terceiro andar, somente as vozes e uma melodia, vocês vão cantar. É que a sarça pegou fogo e não. E aí nós vamos adorar, para nós irmos para nossa casa, cheios do Espírito Santo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia quanto agora, que o dia quanto agora vale mais que atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei na tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua
Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado por este culto. Obrigado por esses irmãos que se reuniram aqui neste lugar para te adorar, Senhor. Ó Deus, eu oro pela vida de cada um. Oro pela vida do pastor Gutenberg. Oro pela vida da pastora Aline, que está, meu Deus, responsável em trazer a mensagem para as nossas vidas. Eu te apresento o ministério de louvor, as meninas da dança. Eu te apresento os obreiros dessa casa, os presbíteros, os missionários. Eu te apresento a cada membro, Deus, dessa igreja, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que não falte a tua presença na vida dos meus irmãos. Que a tua presença, Deus, seja sempre o nosso primeiro objetivo ao vir à tua casa, ao estar te adorando. Que a tua presença seja em primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, leve os teus servos em paz para os vossos lares. Eu profetizo uma semana abençoada, uma semana, meu Deus, aonde chegará a resposta do Senhor na vida dos teus filhos, uma semana aonde essas pessoas continuarão sendo impactadas pela tua glória, Senhor. Que nada, meu Deus, que possamos fazer venha ser, meu Deus, mais evidente aqui nessa igreja, a não ser atrair a tua presença para esse ambiente. Que as pessoas possam vir para essa casa de oração por causa da tua presença. Que as pessoas desejem estar aqui na sua casa por causa da tua presença, Deus. Humilhe-nos diante do Senhor. Que seja o Senhor através das nossas vidas, porque é a tua presença que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É a tua presença. É a tua presença, Deus. É por isso que nós oramos e nós assim já te agradecemos no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Só quem foi, eu não sei nem o termo que eu uso, mas cheio, avivado, renovado, só quem foi aceso, só quem está queimando mais, só aquele que recebeu de Deus, com as mãos erguidas ao céu, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o nosso pastor e conserve essa unção. Pastor, uma coisa me chamou a atenção em tudo que o Senhor pregou. O meu filho, o seu filho está a caminho. Eu conheço o Senhor há muitos anos, nós convivemos há muitos anos. A forma que o Senhor se expressou, o meu filho, eu quero que o meu filho não seja educado por um desenho, mas seja educado pelo fogo que queima na minha vida. E será assim no nome de Jesus. Estenda as mãos em direção ao nosso pastor, no nome de Jesus. Essa afirmação fez toda a diferença no mundo espiritual. No nome de Jesus, aquilo que é impossível aos homens, aquilo que é impossível à medicina, é possível para o Senhor. O Senhor pode, meu Deus, tocar ainda essa noite e abrir a madre da tua serva, Deus. No nome de Jesus, eu creio que foi gerado nas regiões celestiais, no mundo espiritual, Deus. Foi gerado nessa noite, Deus, no nome de Jesus, através da fala do teu servo, deste profeta que o Senhor levantou, Deus, nessa geração, através daquilo que ele profetizou sobre a vida dele, e através da concordância da tua igreja, Senhor, que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Então, no nome de Jesus, ainda este tempo, Senhor, o Senhor vai surpreender este casal, e eu creio no nome de Jesus que algo novo está acontecendo na vida deste casal. Nós profetizamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém, amém. Aleluia. Tem um negócio aí? Tem um trem ali do lado ali, uma cantina aqui que tem salada de fruta, refrescante, light, né? Só vai um pouquinho de gordura, que é leite condensado, mas é tranquilinho. Então, antes de você sair por aquela porta, saia por aquela porta ali. Participe dessa cantina que será uma bênção no nome de Jesus. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos assim. Semana que vem nós vamos dar uma folga para o nosso pastor. Você sabe como que é a minha memória, mas provavelmente será o pastor que me deu aula de teologia, o pastor Marcos Dantas, lá de Mogi das Cruzes, que vai estar pregando. Então vem, ele também é um grande homem de Deus, ele vai estar trazendo uma mensagem. Nós estamos sendo impactados por mensagens do céu. Então eu creio que no domingo
nós vamos ser impactados com a mensagem do céu. Na quarta-feira nós estamos pregando e orando e profetizando. Só se você descobrir o seu chamado. E todas as sexta-feira nós estamos vindo buscar, interceder, orando para que o Senhor continue com a presença dele sobre as nossas vidas. Amém? Então você tem um compromisso conosco. Quarta-feira às 20 horas, sexta-feira às 19h30 e domingo às 8 e às 18, para todos estarmos juntos no nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos assim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja e reina em cada coração. Senhor, não te pedimos isso só hoje, mas te pedimos isso para todo ou sempre. Se você crê, você diz amém. Aplauda Jesus. Dá um abraço neste irmão que está do teu lado. Deus te abençoe. Vamos em paz.